A Cura das Memórias, nossa nova série de mensagem que se inicia hoje. E o nosso primeiro tema é Traumas da Infância. E aí, você conseguiu lembrar de algum ou alguns traumas da sua infância? Vem, vamos conversar sobre isso juntos. Bom encontro! Olá, gente querida. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A maioria dos psicólogos e terapeutas acredita que os traumas da infância nos acompanham inconscientemente na fase adulta, por uma razão bem específica. Dentro de nós viveu e ainda vive uma criança ferida. Esses traumas são feridas abertas, algo que deu errado na experiência familiar e que produziu lembranças e sentimentos que vão nos acompanhar na fase adulta, assim creem eles. Algumas pessoas conseguem elaborar esses sentimentos negativos no seu coração, mas a grande maioria de nós tenta ignorar ou esquecer essas memórias negativas. E isso não funciona muito bem. Mas a pergunta é: há uma criança ferida dentro de mim e quem sabe dentro de você? Qual é a sua dor? Sermos aceitos e amados é um anseio de todos nós. Um homem idoso chamado Nicodemos perguntou a Jesus como poderia ser aceito por Deus. Ele acreditava que era pelas coisas boas que fazia e por ser um religioso fiel. Para Jesus, essa era uma narrativa equivocada. Ser bonzinho pode conquistar a admiração de pessoas, mas Deus nos aceita pelo que somos, pela nossa essência. Jesus então disse que ele precisava nascer de novo da água e do Espírito de Deus. Passar por uma mudança interior profunda, realizada pelo próprio Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo que tem coisas na nossa vida que não podem ser remediadas. Elas precisam ser completamente renovadas. E Deus pode fazer isso com as nossas histórias. Para Jesus, a criança interior machucada dentro de nós pode ser curada. Ela precisa nascer de novo. Quero lhe contar uma história. Na casa dos meus pais existe uma lagoa onde criamos peixes há anos. Quando eu era criança, o medo deles era que eu escapasse até o açude para pescar ou para um banho sozinho. Então eles pensaram numa estratégia. Perto da lagoa havia uma árvore bem alta. Num dos galhos, um tipo de vespa construiu um ninho gigante. Os pais, querendo proteger o filho, criaram uma história. Que lá em cima, naquele ninho, vivia uma vovozinha má. Por isso as crianças não deveriam andar sozinhas pelas redondezas. Imagina só o garotinho ouvindo essa história. Eu cresci, entendi os motivos e não fiquei traumatizado. Isso virou apenas uma história de infância. Mas é verdade que a nossa vida é uma história de experiências boas e outras dolorosas, de amor e de medo que às vezes cria mais medo, de segurança e aceitação ou de pânico e sofrimento. Na infância, o problema é que nós não temos discernimento, às vezes, para filtrar o que é bom ou o que é ruim, e levamos essas memórias, esses acontecimentos conosco, os bons e os traumatizantes. Sigmund Freud dizia que a autoestima é construída em casa. Tudo se formou até os 12 anos de idade. Depois, apenas repetimos aquilo que recebemos. Então é nesse período, amigos, que nós recebemos o tempero que vai nos acompanhar para o resto da vida. As falas de valorização, de reconhecimento, de orientação, de aceitação e amor. Ou então o pior, a falta disso vai afetar a nossa corrida pela felicidade. Nós e nossa família, depois da desconexão de Adão e Eva, não funcionamos mais da forma perfeita como Deus planejou. David Stopp disse: é mais útil dizer que algumas famílias são mais saudáveis na maneira de operar do que outras, e algumas são mais doentias do que outras.
Eu quero desafiar você durante alguns instantes a desenhar uma linha do tempo na sua vida. Debaixo da linha, você coloca os momentos negativos da sua história. E do lado de cima, você coloca os momentos positivos da sua história. Que sentimentos esses eventos que você está pensando agora trazem ao seu coração? Bons? Negativos? Como é que você convive com todos eles? Recentemente, amigos, uma polêmica envolvendo a duquesa de Sussex, na Inglaterra, voltou aos jornais. Meghan Markle e seu pai trocam acusações e vivem uma polêmica há anos. A relação ficou ruim desde que seu pai abandonou ela e a mãe para se relacionar com outra pessoa e criar uma nova família. Eles nunca mais se entenderam. Quando a família gera traumas como esses, pessoas podem se tornar dependentes ou doentes. Alguns exemplos. Quem conviveu com presença do alcoolismo durante a sua infância, abuso sexual, experiência de abandono, ou quem sabe viveu sob ameaça constante de divórcio dos pais. Pessoas que experimentaram constante reprovação, ou então falta de limites durante a sua infância, solidão, repreensão constante, abuso verbal e quem sabe ainda físico. Ou ainda o pior de tudo, pessoas que eram amadas apenas quando eram bonzinhas. Quando somos adultos, esses traumas familiares continuam conosco. Nós somos o que aprendemos. De alguma maneira, nossos pais conseguem passar a residir dentro de nós. Só mais tarde, como adultos, descobrimos que nós nunca realmente saímos de casa. De fato, em muitos aspectos, somos exatamente como nossos pais. Então existem saudades dos pais, escondidas dentro da criança que hoje ainda vive em nós. E quando nós não elaboramos esses sentimentos, amigos, surgem desequilíbrios na fase adulta. São as famosas compulsões por drogas, comida, compras, sexo, álcool, pessoas que são viciadas em medicamentos e ansiolíticos para compensar as nossas dores do passado. Ou gerar os transtornos podem surgir dessa realidade. Transtornos de ansiedade, depressão, bipolaridade, coisas que vão afetando a nossa saúde. Há poucos dias eu tive contato com um livro chamado O Ciclo da Autossabotagem. Esse livro defende que nós repetimos hoje atos e pensamentos destrutivos que experimentamos no passado, que cometemos os mesmos erros em forma de círculos. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, analisou veteranos da Segunda Guerra e percebeu que eles reviviam na atualidade os sofrimentos em sua alma, mesmo que a guerra já tivesse acabado. E a origem desse círculo, segundo ele, está na baixa autoestima presente em todos nós, que se manifesta de algumas maneiras. Segundo ele, a primeira é a necessidade de aceitação que temos. Sabe aquela pessoa que parece sempre como a boazinha da história e que se sente culpada por às vezes ter que dizer não? Um exemplo. Fred foi criado em um lar religioso e rigoroso. Nas noites em família havia oração e estudo. Perguntas difíceis eram pecados. Ele desenvolveu alguns tiques nervosos e gagueira, o que os pais chamaram de pecado e rebeldia. Na juventude caiu na bebida e se afastou dos pais, na verdade de si mesmo. Escolhia mulheres que eram exigentes e manipuladoras, assim como seus pais. Freud também diz que temos medo da rejeição. Um exemplo. Desde criança, Michael ouvia do pai que era um fracassado e que nunca fazia nada direito. Quando tinha 6 anos, caiu de uma árvore, quebrou a perna, mas aguentou firme e não contou nada.
quando descobriu o que o seu pai disse, que ele era um imbecil por ter caído e por ter escondido isso por 2 dias. Hoje ele não acredita que nada pode dar certo, nada mudará. Tudo será como sempre foi, porque essa é a realidade que viveu na sua infância. Um outro aspecto é que todos nós carregamos dentro de nós algum grau de insegurança. Estudos dizem que o divórcio não é bom, especialmente para as crianças. Mas há pessoas que, sem perceber, obedecem a uma compulsão por divórcios na família e relacionamentos que se quebram em sequência. O avô separou, o pai separou, agora é a minha vez de separar. Como se quisessem reviver a dor do passado ou, quem sabe, então causar a mesma dor a outros hoje. Um estudo observou por 25 anos crianças que experimentaram o divórcio de seus pais. O resultado foi que este grupo apresentou na vida adulta mais dificuldades no amor, na vida íntima e até mesmo para manter os seus relacionamentos. Veja só. Além disso, carregamos dentro de nós uma carência afetiva, que faz com que a pessoa sempre queira comprar o amor das outras pessoas. Mais um exemplo. Joel se casou 5 vezes. Os relacionamentos começaram e terminaram sempre do mesmo jeito. Do mar de rosas, a frustração. Cobria as esposas de presentes e pagava todas as contas. Uma troca para ouvir um "eu te amo" com sinceridade. Só que isso nunca funcionou. Ou então a história de Mark. Até os 8 anos ele era o filho único. Foi quando nasceu seu irmão. E ele viu o afeto que antes era exclusivamente seu ser dedicado ao irmão. Esse irmão virou, na verdade, o seu adversário. Hoje, Mark enxerga a vida, tudo e todos, como uma corrida, uma competição. No fundo, ele só quer ser amado. O livro nos diz ainda que todos nós sofremos de algum nível de vaidade. Nossas experiências pessoais também chegam ao trabalho. Ronald foi criado em um lar competitivo, de medo e de confrontos pessoais. Teve um pai duro, a quem nada agradava. Hoje, quando alguém quer compará-lo ou intimidá-lo, reage como uma fera. Ele não aceita críticas ou questionamentos. Percebam, amigos, que, se talvez não essas, mas outras, a maioria de nós carrega algumas sombras dentro do coração que ainda nos acompanham direta ou indiretamente até hoje. Ernest Becker disse o seguinte: todos nós somos apenas um Homo sapiens, safra padrão. O que eu levo para casa? Sentimentos adoecem, é verdade. Mas sentimentos precisam ser tratados. O poeta Fernando Pessoa nos deixou um poema cuja primeira estrofe apresenta esse desafio ao longo da vida. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Talvez a pergunta seja: é possível curar as nossas feridas da alma, os nossos traumas de infância? É sim. Mas isso demora, amigos, e nós precisamos de ajuda, inclusive de um profissional da área. A questão, me parece ser voltarmos lá e reordenar as nossas narrativas de vida a respeito de quem somos. Trazer aquilo que está no inconsciente para a realidade. Dar nome ao que sentimos. James Bryan Smith escreveu um livro chamado O Maravilhoso e Bom Deus. E nesse livro ele nos apresenta um caminho e ele nos convida a algumas atitudes. A primeira delas tem a ver com compararmos o que pensamos sobre nós versus aquilo que Jesus diz sobre nós. Ele diz que a cura das emoções começa quando ouvimos o que Deus diz sobre nós. E ele diz na sua palavra: este é o meu filho amado, a minha filha amada,
que me dá grande alegria. Amigos, essa é a nossa identidade. Aquilo que nos define. Talvez nós podemos pensar, mas Senhor, eu sempre ouvi que eu era um fracasso, que eu não ia dar em nada. Eu sempre senti muito medo e não consigo mais confiar nas pessoas. Eu não consigo trabalhar em equipe. Além disso, eu não confio mais no amor e me sinto inferior. Eu guardo tanta mágoa, misturada com saudades. Eu projeto minhas carências no trabalho, nos resultados. Eu tenho compulsões terríveis e pensamentos assustadores. O que o Senhor pensa disso? E aí Deus diz, eu penso que não é isso que te define. Eu penso que tu és meu filho, minha filha amada, e que eu estou trabalhando na sua vida. Mas, Senhor, como é que eu posso retribuir isso? E Deus diz, você não pode e você não precisa. Porque eu amo você sem motivos. E eu mostrei isso na cruz, quando dei meu próprio filho por amor a você. Amigos, essa é a narrativa certa. É aquela que diz sobre a nossa essência, sobre o que nós somos, seres humanos profundamente amados por Deus, apesar das nossas histórias. E é dessa narrativa que mudanças começam a acontecer no nosso coração. Em segundo lugar, ele nos convida a exercícios de sabedoria ao longo da jornada. Paulo de Tarso entendia a caminhada com Deus como um treino. Ele disse, o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. E para ele, a sabedoria de vida presente na Bíblia era a única força capaz de transformar a nossa maneira de viver e agir. Somente ela é capaz de lembrá-lo quem ele era e quem se tornou. Paulo teve uma história muito delicada, mas ele disse, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Mas além disso, a sabedoria da Bíblia nos comunica que Deus é bom e digno de confiança. Um Pai perfeito, onde encontramos um amor sincero, sem segundas intenções. Esse é um amor que nunca nos decepciona. Smith diz o seguinte, tenho crescido mais por causa das minhas provações do que por causa dos meus sucessos. E por último, ele nos convida a caminharmos na companhia de um bom conselheiro. Nada disso na nossa vida pode ser mudado se a força de Deus não estiver presente com a gente. Foi Ele quem nos despertou para essa falsa narrativa que às vezes construímos na nossa cabeça, que dizia que a nossa história deu errado e que nos trouxe para uma verdadeira narrativa. Será Ele, amigos, que vai colocar em nosso coração o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio que tanto precisamos. Esse é um milagre de Deus na vida da gente. Algo que a gente não tinha, mas que Deus coloca no nosso interior. Essa é a maneira como Deus trata e cura a criança ferida dentro de nós. E quando isso acontece, nossa vida e a das outras pessoas que vivem com a gente muda. E quando dizemos que foi Deus quem curou o nosso interior, os traumas da nossa infância, pessoas também se aproximam dele e podem experimentar a mesma coisa. O meu desejo é de que se eu e você temos alguma ferida profunda dentro do nosso coração, que a ação de Deus mude a nossa falsa narrativa e nos traga para a verdadeira história. Nós somos profundamente amados por Ele. Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado, Senhor Jesus, que é a Tua palavra, é a Tua sabedoria que abre diante dos nossos olhos as falsas narrativas que às vezes acreditamos serem as nossas histórias. De que não damos certo, que a nossa história é uma história infeliz e que nada de diferente vai acontecer.
Obrigado que essa tua sabedoria que nos diz que é o próprio Deus que diz quem somos e somos profundamente amados, nossas histórias são valiosas, nosso coração e nossa vida foram pensados por Deus. Ajuda-nos a trazer para a nossa vida essa verdadeira narrativa. E obrigado, porque é o Senhor que nos acompanha ao longo da história. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Dor constante, minha mente sem um farol. Eu só quero um lugar pra descansar. A minha bússola não tem mais pra onde apontar. E o tempo não passa. Tudo que eu tenho, uma certeza. Eu não descanso quando eu fecho os meus olhos. Um som de morte soa contra a minha paz, transbordando o cálice do meu pranto. E não há lugar aonde descansar. Tua mente tão mais alta me faz sonhar o sacrifício, o princípio e o fim. Meu coração conhece e segue a tua voz, a tua sombra, o meu descanso, a minha fonte, uma certeza. Socorro no piscar dos meus olhos, a minha paz ouvindo o som da tua voz e a tua mão pra dissipar o meu pranto. És o meu lugar aonde descansar, o meu socorro no piscar dos meus olhos, a minha paz ouvindo o som da tua voz e a tua mão pra dissipar o meu pranto. És o meu lugar aonde descansar. És o meu lugar aonde descansar.